Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Ainda continuando falando sobre cálculo vetorial, né, para dar suporte, né, base para falar sobre derivada direcional e gradiente, né, vamos calcular nessa aula de hoje o comprimento de arco, né? Como é que você faz isso usando funções vetoriais? Então veja só, né? Você tem o mesmo sistema de eixos coordenados aqui x, y, z, né? Os versores i, j e k em cada uma das direções x, y e z aqui são vetores de módulo 1 apontando no sentido crescente de cada um desses eixos, né? Esses versores são vetores de módulo 1, servem somente para dar orientação e sentido, né? Direção e sentido para os vetores. A função aqui nesse ponto, né? Eu chamo de f de t. E a função nesse ponto daqui para cá é um infinitesimal, é um f de t mais ΔT. Essa função é uma função vetorial. Nós vimos na aula anterior que a derivada de uma função vetorial é o vetor tangente que liga esses pontos, né? É um caminho aqui, é uma variação infinitesimal de tempo, então existe um vetor de uma função vetorial, né? Uma derivada de uma função vetorial aqui tangente a esse intervalo, né? Esse intervalo tem tamanho ds. Então, se você tem uma curva aqui em vermelho, você pode fragmentar essa curva em vários pedaços infinitesimais de comprimento ds, né? D é o elemento infinitesimal de comprimento, S é o comprimento, tá? A curva aqui. E aí, digamos que você queira calcular, por exemplo, o comprimento dessa curva, um comprimento que eu chamei de LC, né? Então, o comprimento dessa curva de alguma forma, como é que você relaciona esse cálculo do comprimento dessa curva com a derivada aqui de uma função vetorial f, calculada no caminho de A até B. Como é que você faz isso, né? Como é que você calcula esse comprimento dessa curva aqui relacionando isso com a derivada de uma função vetorial? É isso que nós vamos fazer. Então aqui a função tem um valor f de t, vetor, e aqui ela tem um outro, f de t mais ΔT. Pois bem, então a gente sabe já da aula anterior que a cada instante, né, você mapeia o ponto aqui desse caminho de A até B, você mapeia para uma função f de t. E para cada tempo escolhido, para cada ponto, essa função é dada por um vetor posição. E é igualmente possível igualar as componentes dessa campo vetorial, dessa função vetorial, com as componentes do vetor posição, como foi feito na aula anterior, né? Então, as coordenadas x, y, z são as componentes desse vetor f, né? O vetor f aqui é esse vetor aqui, ó. Então, essas componentes são idênticas a cada uma das respectivas direções aqui, x, y e z, né? Aqui são funções temporais, as posições também, as coordenadas x, y, z também são funções do tempo. E vimos também que a derivada de uma função vetorial é análoga a uma derivada de uma função escalar. E você, claro, com uma outra interpretação, né, que escalar só é um número, e vetor tem modo, direção e sentido. Mas a definição, né, analítica é idêntica, só trocar a função escalar por uma função vetorial. Perfeito? Vimos exemplo na cinemática, por exemplo, a definição de velocidade linear e velocidade angular. Pois bem, então se eu quero calcular de alguma forma o comprimento, eu tenho que relacionar esse comprimento aqui com o elemento infinitesimal de caminho aqui, ds, que eu estou me referindo nesse trajeto de A até B. São elementos infinitesimais pequenos aqui nesse caminho. Então eu sei que o módulo quadrático do elemento infinitesimal ds, que é um vetor, né, ele aponta no sentido aqui de A até B, né, ele é o elemento ds escalar com ele mesmo, o produto escalar. O ds tem componente dx na direção i, dy na direção j e dz na direção k. Então o elemento infinitesimal de caminho ds aqui, você pode projetá-lo no eixo z, y e x e encontrar essa variação aqui em cada um dos eixos coordenados. Então, o ds quadrado, ele escalar com ele mesmo vai dar dx com dx, dá dx quadrado, dy com dy, dy quadrado, dz com dz, dá z quadrado. A gente sabe que o produto escalar só sobrevive termos iguais. Termos cruzados são zero porque o produto escalar envolve um cosseno do ângulo. E o cosseno, por exemplo, entre i e j é 90, cosseno de 90 é zero. Então, só sobrevive termos iguais, ou seja, na mesma direção. I com i, cosseno de 0 é 1, j com j, cosseno de 0 é 1, k com k, cosseno de 0 é 1. Se fosse i com menos i, a cosseno era de π, né? Dá menos 1. J com menos j, k com menos k, todos dariam negativo. Mas no nosso caso aqui, todos deram positivos e estão aqui. Então, ds, que é o que eu quero encontrar, que é o comprimento de cada pedacinho desse aqui,
é só pegar o quadrado e colocar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Pois bem, eu pego esse termo agora e derivo no tempo tudo. Então, derivando no tempo tudo, vai cair a derivada aqui e vai cair a derivada em cada termo desse. Só que a derivada aqui, quando ela passa para dentro, é uma derivada de o dt quadrado aqui. Você divide tudo por dt, para ele entrar dentro de uma raiz, ele tem que entrar como dt quadrado. Então, ele vai cair aqui, fica dx, dx quadrado, dt quadrado, dy quadrado, dt quadrado, dz quadrado, dt quadrado. A gente sabe que dx, dy e dz são exatamente fica dx dt. Então o x eu sei que é f1, o y é f2 e o z é f3. Então eu vou trocar aqui dx por f1, dy por f2 e z por f3. Então fica assim, tá? E aí eu sei que esse cidadão aqui, a derivada de 1 em relação ao tempo, essa simbologia f', é a derivada dessa função no tempo, é essa aqui e essa. Perfeito? Valores quadráticos aqui, ó, você pode encontrar da mesma forma se você fizer o produto escalar. Se você fizer o produto escalar de f' de t com ele mesmo, vai dar f1 quadrado mais f2 quadrado mais f3 quadrado. Então, é o que está aqui, ó. Então, é o produto escalar dele com ele mesmo, da derivada da função vetorial. Tudo isso é elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que calcular o módulo quadrático dessa função. Módulo, perdão, né? Só módulo, porque ela já está elevada a meio, já está elevada a menos meio aqui. A meio, perdão. Então é um módulo quadrático desse cidadão. E aí eu fico ds módulo da derivada da função vetorial. Então eu passo o dt para lá e aqui embaixo tem 1 vezes ds. Então eu aplico o produto dos meios igual dos extremos. Então fica dessa forma. Então o elemento infinitesimal ds de caminho aqui, o tamanho dele, cada pedacinho desse, está relacionado com o módulo da derivada da função vezes o elemento infinitesimal de deslocamento temporal, né? dt, né? Então, se esse camarada aqui está no instante t e esse aqui está no instante t mais ΔT, essa variação infinitesimal ΔT, ela contribui juntamente com a derivada da função vetorial aqui, que é tangente a esse trecho daqui até aqui. É esse vetorzinho aqui, ó, em azul. Pois bem, então, você integra, se você quer calcular um comprimento inteiro de A até B, então você vai ter que somar esses infinitos pedaços aqui nesse trecho. Então você integra em ambos os lados, de SA até SB, a posição de A até B, e no instante, desde que ele está aqui no instante, numa posição RA, até uma posição RB no instante TB. Perfeito? Então, com isso, aqui vai dar o próprio comprimento que eu queria determinar desse caminho. Ou, se preferir, isso aqui vai dar ΔS, é SB menos SA. E aqui fica integral nesse trecho, né? Então, é dessa forma que você calcula o comprimento de um dado caminho de uma função vetorial, né? De uma determinada curva. Você calcula esse comprimento através dessa integral de A até B do módulo, né? Do módulo da função vetorial, a derivada do módulo da função vetorial, vezes o elemento infinitesimal de tempo. E aí, como aplicação, eu vou utilizar aqui uma aplicação bastante interessante, que é, por exemplo, se você tem aqui uma determinada circunferência, né? Aqui você tem em cada instante uma função f, né? Que é mapeada como uma função r de t, né? E os versores aqui r chapéu apontando para fora, crescente no sentido de r, e θ chapéu no sentido crescente do ângulo. Aqui o módulo dessa distância aqui é módulo r, as posições x e y são os catetos adjacente e cateto oposto a esse triângulo retângulo aqui em laranja. Então você vai percorrer um certo caminho, que eu estou chamando de C, que no caso vai ser uma circunferência. Então meu vetor posição é igual em cada instante a minha função vetorial, e como eu estou no plano, essa função tem duas componentes, uma x de t na direção y e uma outra y na direção j, perdão, né? I está aqui e j está aqui, perfeito? A gente sabe que x é r cosseno θ,
né, de acordo com a ideia aqui, e o YR seno de θ. Então, no fundo, eu sei que quando esse ponto começar a mudar aqui em cada instante, ele vai variar explicitamente o ângulo, mas implicitamente ele vai variar o tempo, né? Então, o θ está relacionado de alguma forma com a variável temporal, né? Então, x é r cosseno de θ e y é r seno de θ. Então, perceba que quando você substitui x por r cosseno e y por r seno, a dependência que inicialmente você fez a conjectura que era temporal é uma dependência explicitamente no ângulo, porque r é um vetor constante, é um módulo, perdão, é essa distância aqui que é constante. Então, ela não varia nem no ângulo nem no tempo. Mas o que vai variar aqui é o θ. Então, o θ varia, a função r de t, ela varia explicitamente com o ângulo, mas implicitamente a gente sabe que quando o θ vai mudando, o tempo vai passando. Então, como é que você sabe disso? Através da relação angular, aqui que o ômega, que é a velocidade angular, é θ, variação de θ sobre variação de tempo. Logo, o θ é ômega t. Ômega é a velocidade angular, t é o tempo e θ é o ângulo. Isso aqui é lá da cinemática de rotação. Então, a gente sabe que no lugar de θ eu posso trocar por ômega t, né? Então, eu faço aqui, coloco evidência, e aí eu digo, como eu sei que o f de t, a função vetorial, ela é idêntica ao meu vetor posição, eu posso igualar os dois, sem problema nenhum, como foi visto aqui anteriormente, nós igualamos aqui, ó, f igual a r, é isso que eu estou fazendo, e aí eu vou calcular, para calcular o comprimento, eu preciso calcular o módulo da derivada da minha função vetorial. Então, para isso, eu vou ter que calcular o módulo quadrático, é f escalar com ele mesmo. Então, eu vou pegar o r, escalar com ele mesmo, que é esse camarada aqui. Então, quando eu faço, vai ficar r quadrado, cosseno ômega t mais seno de ômega t. Aqui vai ficar 1, né, a identidade trigonométrica fundamental. Aqui, quando eu passo o quadrado para o outro lado da forma de raiz, o módulo da derivada da minha função é o próprio r. Só um detalhe aqui, né, que faltou corrigir, né? Aqui, olha, você tem o f, é idêntico. A derivada dele, né, eu não calculei aqui, perdão, tá? A derivada do meu f vai ser o seguinte. A derivada do meu f vai ser a r ômega, né? Derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada do seno vai dar o próprio cosseno. Tá? Então tá aqui, né? Então o ômega vai dar a regra da cadeia derivada no tempo dessa função vetorial aqui. Vai ficar a derivada do cosseno é o seno, o mesmo argumento. Vezes a derivada do argumento ômega t dá o próprio ômega. Aqui também vai ser um ômega, então eu coloco evidência aqui, ó. Tá? Aqui cosseno é menos seno e seno é o cosseno, mas a orientação continua. São vetores de módulo 1 que apontam nas direções I e J, são vetores constantes, tá? Em modo, direção e sentido. Então aqui você vai quadrar esse termo aqui, tá? Então quando você quadrar aqui, você vai ter aqui você vai ter r quadrado ômega quadrado. Aqui, tá? R quadrado ômega quadrado. Esse camarada quadrado aqui vai dar seno cosseno dá seno quadrado, cosseno cosseno dá cosseno quadrado, tá? Então vai ficar exatamente como está aqui, vai dar 1 sobre esse termo aqui. Então fica ômega r, né? Ômega r aqui, tá? Então você passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz, tá? Então fica ômega r o módulo. Então quando você calcular aqui, o ômega, ele vai acabar entrando aqui no módulo, ele vai entrar aqui, vai dar ômega r, o ômega vai sair, já que ele é um vetor constante, né? Um módulo aqui, módulo é constante, não depende do ângulo. R também vai sair, eu vou integrar aqui de TA até B. Então, quando eu integrar de TA até B, né? Você vai ter aqui, olha, ômega t, né? Vai ter um ômega, perdão aqui, né? Aqui vai ter um ômega t, ó, é igual a θ. Tá? Aqui teve um erro aqui. Vai entrar aqui nesse cara, vai estar R ômega, aqui, ó, R ômega dt. Então, ômega dt, para quem não sabe aqui, ó, lá da definição, o ômega é a derivada do θ no tempo. Então, ômega dt é o dθ. Então, aqui vai ter um ômega
dt é o dθ. Só sobrevive o r. Então, não tem esse ômega aqui. Tá certo? E aí você vai integrar, se era de TA a TB, se você mudou a variável de t para θ, então você vai variar aqui de 0 até 2π para dar essa volta completa, todo esse caminho aqui que eu quero determinar. Eu quero determinar esse comprimento, de 0 a 2π. Quando você faz isso, então fica o r sai, integral de dθ é θ, de 0 a 2π dá 2π. Então o comprimento encontrado foi o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Então, se você sair daqui até aqui, uma volta inteira, você quebrar esse trecho, esse caminho em vários elementos, em vários pedaços ds infinitesimais, então você precisa calcular para isso, né? A minha função vetorial f de t, que é idêntica ao meu vetor posição, que é um vetor no plano. A minha dependência toda angular eu posso relacionar com a dependência temporal através dessa relação da cinemática lá de rotação, né? E aí eu resolvo, derivo, calculo o módulo e, por fim, quando eu calcular o módulo, eu posso utilizar essa fórmula e calcular o comprimento dessa curva, né? Desse caminho. A integral, que é a dependência puramente que era no tempo, eu posso converter para ângulo, já que o ômega dθ dt. Então, o ômega dt é dθ. Então, foi isso que foi feito aqui no final. Ômega dt vai dar dθ. Então, a integral que era no tempo torna-se uma integral no ângulo e eu encontro o resultado que é conhecido aí em vários livros de matemática, comprimento da circunferência é igual a 2πr. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!